Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, Adonai. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouco, falar sobre Deus, seus mistérios, sua palavra, sua capacidade de fazer milagre, de operar grandes sinais. Está escrito em Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, que para Deus não existe nada impossível. Essa palavra, esse versículo foi dito quando o anjo de Deus, chamado Gabriel, foi visitar Maria na cidade de Nazaré e lhe revelar que ela seria a mãe do Filho de Deus. E o anjo lhe disse que a sua parenta, Isabel, esposa de Zacarias, também estava grávida de 6 meses naquele momento. Disse o anjo para ela, porque para Deus nada há impossível. Estamos diante de um Deus que torna as coisas impossíveis possíveis. Eu não sei o que pode estar te afligindo. Muitas vezes a gente tem que entender que os nossos 5 sentidos, vamos chamar os nossos 5 sentidos de o grande laboratório de pesquisa do nosso corpo. Os 5 sentidos, ou o próprio mundo em que vivemos, o mundo físico, há uma ligação do mundo físico com os nossos 5 sentidos, porque é através dos nossos 5 sentidos que a gente anda, come, fala, observa e recebe informações deste mundo físico. Através dos nossos 5 sentidos, a gente recebe informações. Então, nós precisamos dos 5 sentidos para nos movermos, para compreendermos, para falarmos, para experimentarmos. E os nossos 5 sentidos, eles podem nos dar informações que, pela lógica humana, são informações corretas, dizendo para nós não. De forma alguma dá para atravessar esse rio com os pés enxutos. Os nossos 5 sentidos, os nossos olhos, a nossa visão, tato, nos mostra que a muralha de Jericó, ela não pode ser derribada com grito. Então, quando você recebe as várias fontes de informações pelos seus 5 sentidos, você acaba ficando bloqueado, você acaba ficando em um estado de conformidade com tudo aquilo que você está vivenciando e você passa a não experimentar os milagres da parte de Deus que estão relacionados na palavra do próprio Deus, porque os milagres de Deus não dependem dos nossos 5 sentidos, não depende das circunstâncias e dos grandes e vários fatores que estão demonstrando e declarando que tal situação não pode ser resolvida, que a muralha não pode cair, que o mar vermelho não pode se partir ou se dividir para que 3 milhões de pessoas consigam passar por ele. Então, a conversa que eu quero ter com você nesse exato momento é abrir os seus olhos espirituais para que você dê lugar no seu coração para o seu 7º sentido, tá bom? 7º sentido. Porque eu vou colocar aqui que temos 5 sentidos que conhecemos: paladar, olfato, visão, audição e tato. E o 6º sentido podemos dizer que é incredulidade. É você dizer que não é possível que o milagre aconteça a teu favor ou em sua vida. A incredulidade, nós podemos apelidá-la ou denominá-la ou dar nome a ela como o 6º sentido que habita no coração do homem. A incredulidade é a falta de confiança,
É você não acreditar que realmente Deus pode fazer um milagre a teu favor. Que Deus pode curar você do câncer. Que Deus pode curar você dessa doença que tem assolado a sua vida desde quando você nasceu. Que realmente você está condicionado a esse estilo de vida e que nada nem ninguém pode lhe ajudar a sair desta situação. Muitas vezes os 5 sentidos, fortalecido pelo 6º sentido que denominamos de incredulidade, acaba nos lançando num poço de escuridão, de depressão, de desesperança, um poço ou um abismo de falência, de miséria, até mesmo de insignificância. Então, nós temos que entender que a bússola ou a fonte de informação divina, que é a palavra de Deus, é a única que pode nos transpor deste nível e deste estado de vida caótica, de falência, de desânimo, de tristeza, de miséria. Está bem? Muitas vezes, os seus 5 sentidos que estão mostrando para você que a grande tempestade do mar da Galileia vai afundar o seu barco. A visão está mostrando para você a altura das ondas. O tato está mostrando para você que as águas estão frias. A sua audição está mostrando para você, está avisando a sua alma e seu espírito que a tempestade chegou. Você consegue sentir o cheiro das ondas do mar, da água que está prestes a afundar o seu barco. E tudo está indicando um fato de impossibilidade para que você saia de tal situação. Está mostrando a sua insignificância, a sua incapacidade. Os seus 5 sentidos muitas vezes está denotando, está enfatizando que a sua derrota chegou. Os seus 5 sentidos fortalecidos por aquilo que denominamos de 6º sentido, que é a incredulidade, que é não acreditar que um milagre pode surgir do nada através da fé no poder da palavra de Deus ou através da fé no próprio Deus. Mas para combater e para reordenar os seus 5 sentidos e expulsar o seu 6º sentido, que denominamos de incredulidade, existe a fé. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que declara que a vitória chegou. É a palavra de Deus que faz com que a fé nasça em nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que a fé pode fazer com os nossos 5 sentidos? Primeiro, a fé não depende dos nossos 5 sentidos. A fé não depende daquilo que você ouve. Talvez a notícia que você recebeu do seu ente querido no hospital é de que a sua situação, a situação do ente querido, a situação daquele que está doente, de que está enfermo. Talvez a notícia que você recebeu é que a enfermidade vai levá-lo ou o seu estado é um estado terminal. Talvez a notícia que você recebeu e que entrou pelo teu ouvido, pela tua audição, significa que você pode se preparar porque a situação está complicada para a pessoa que você quer ajudar ou até mesmo para a sua própria vida. Talvez você se sentou e ouviu de uma pessoa que a partir daquele momento a sua conta está batida ou que aquela pessoa chegou até você e disse que não há condições para que você permaneça
no cargo em que você estava ocupando. Então, os 5 sentidos, eles trazem à tona, ou eles vamos dizer assim, que os 5 sentidos, eles colocam em um repertório, eles juntam um repertório e traz toda a notícia e todas as informações que o mundo, que o sistema quer que você saiba. E como a fé não depende dos seus 5 sentidos. Veja bem, a fé, ela não depende da sua audição, daquilo que você está ouvindo. A fé não depende daquilo que você está vendo. Você não está vendo nada acontecer na sua vida. Você está vendo a doença que ela está carcomendo. Você está ouvindo que alguém está te dizendo, ou o próprio Satanás está te dizendo que acabou, que a sua derrota chegou. Você está vendo, você está sentindo, você está cheirando. O odor da derrota ou da doença está diante do seu nariz, diante do seu olfato. O sabor da sua derrota você já está sentindo no seu paladar espiritual. Mas a fé, a fé não depende dos seus 5 sentidos. A fé, ainda que os seus 5 sentidos todos estejam dizendo negativo, impossível, ele ou ela não vai conseguir passar dessa fase, não vai conseguir conquistar, não vai conseguir trazer da inexistência para a existência, ou daquilo que não existe para a existência, do campo do mundo espiritual para o mundo físico e literal. Mas a fé não depende dessas coisas nenhuma. A fé não depende da tempestade. A fé está acima da tempestade porque a fé confia, firma-se na palavra de Deus, no próprio trono de Deus. A fé, ela tem a capacidade de expulsar a incredulidade. A incredulidade e a fé não podem conviver e caminhar juntas. Por isso que a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. O milagre para Deus é uma coisa natural. O milagre para nós é sobrenatural porque vivemos num mundo físico e literal. Mas o milagre para Deus já é o seu natural, porque Deus sempre fez milagres. Então a fé, ela tem a capacidade de olhar para a tempestade e já determinar e ver a tempestade que é aquietada, a tempestade desaparecendo. A fé tem a capacidade e o poder de dar autoridade para o homem. O homem com fé pode ordenar que o sol pare, que o dia pare. A fé tem o poder, a fé traz à existência coisas que não existem. Os homens bíblicos do passado alcançaram um bom testemunho por causa de sua fé. Acreditaram, mesmo todas as circunstâncias dizendo que aquela situação era ruína, era destruição, era falência, eles continuaram em pé, porque a fé não depende das circunstâncias. A fé, ela faz com que as circunstâncias trabalhem a teu favor. Você pode estar no deserto, mas no deserto existe a coluna de fogo para te aquecer. Você pode estar no deserto durante o sol caustigante, durante o sol quente, durante o sol terrível, mas a fé coloca uma nuvem para refrigerar o seu dia. Você pode estar com fome, precisando de alimento, providência na parte da alimentação. Deus envia codornizes. Você pode estar necessitado de pão para os seus filhos, mas a Bíblia diz que Deus envia o pão, o maná que desce do céu. Isso é a fé. A fé não depende de circunstância. A fé faz com que as circunstâncias trabalhem a seu favor. A fé não depende dos seus 5 sentidos. A fé, ela está acima dos seus 5 sentidos. Não importa, na verdade, o que os seus 5 sentidos lhe falem. Não importa quais são as informações que os teus 5 sentidos estão lhe dando.
Firme-se na fé, porque a fé é o sétimo sentido do homem. Ela é sobrenatural. Ela vem da parte de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que é fé? Confiança, fidelidade. Naquilo é permanência, perseverança, fidelidade naquilo que Deus diz, nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Para Deus não existe nada impossível. Não existe nada impossível para o meu Deus e para o seu Deus. A pessoa pode estar com seus 60, 70 anos de idade, mas se Deus fala que vai gerar filho, Ele tem o poder para fazer. O vale pode estar cheio de ossos secos, mas se Deus diz, profetiza sobre o vale de ossos secos e diz, ossos secos, ouve a palavra de Deus, está mandado, está falado. Olha, eu acho interessante que a Bíblia diz que pela fé Moisés não temeu a ira do rei, quando ele saiu do Egito guiando o povo, porque ele ficou firme como vendo o invisível. Moisés ficou firme porque ficou como vendo o invisível. Aí está a natureza da fé. A fé permite que o homem faça grandes sinais para a glória de Deus. A fé permite que você derrube as muralhas de Jericó. A fé permite que você pegue a capa de um homem e divida o Rio Jordão em duas partes. A fé permite que você ordene ao espírito e alma de uma pessoa para que volte ao seu corpo. A fé permite e lhe dá força e autoridade para que você consiga restaurar a coluna vertebral ou para que você consiga matar a vida do câncer que está destruindo uma pessoa. A fé, ela permite que você veja o sangue ser restaurado. A fé permite que você veja o corpo ser restaurado, ser regenerado. A fé permite que você olhe para o ferimento da pessoa que tomou 5 tiros e você consiga fazer desaparecer o chumbo, a munição, o estanho e ainda ordena que os ferimentos desapareçam e que o corpo fique saudável. A fé faz com que você toque os enfermos e os enfermos fiquem saudáveis, os leprosos fiquem curados. Aquela que não amamenta, você ordena e Deus permite que ela consiga gerar filhos. Isso é a fé que faz. A fé te leva ao sobrenatural, à cura divina, à capacidade, poder e autoridade que o Espírito Santo tem para operar grandes sinais. Então entenda, você precisa estar do lado da palavra, essa palavra geradora de fé. Não confie nos seus 5 sentidos. Não confie naquilo que estamos aqui denominando como 6º sentido, que é a incredulidade. Não ouça e não escute o que o Espírito ou o seu próprio coração está dizendo que não é capaz. Talvez o seu próprio coração, a sua própria alma está dizendo, fim da linha, impossível passar daí para lá. Fique do lado da palavra, fique do lado do 7º sentido, que é a sua fé. Coloque a sua fé em ação e acredite que o poder de Deus está desencadeado para quem acredita ou para quem crê no poder da sua palavra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvores agradam a Deus. Oração agrada a Deus. Mas um homem de fé, um homem que crê, alegra, faz o nosso Deus regozijar-se, porque você está colocando toda a confiança no seu poder. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Confie em Deus e tenha fé.